Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Espaço do Evangelho. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que estiver nos assistindo. Bem-vindos à Mediunidade e Evangelho no Café. Aqui nós estudando o Livro dos Médiuns. Então vamos nos preparar para iniciar hoje? Vamos convidando nossa colega Carla para a nossa prece de hoje. Boa noite, vamos nos elevando, unindo as nossas auras, os nossos pensamentos, e vamos até Ismael, o nosso anjo tutelar do nosso país. E com ele vamos até Maria, nossa doce e meiga mãe, pedindo a ela que nos proteja com o seu manto azul. E com Maria vamos até Jesus, o nosso irmão maior. Mestre, se conosco, esteja aqui nos dando força para que possamos seguir o seu Evangelho. E com Jesus vamos até o Pai da vida, através da oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. E vamos então convidando a Sandra, que fará a exposição desta noite. Graças a Deus. Obrigada, Carla. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse nosso encontro aqui no Mediunidade Evangelho no Café, onde nós estamos dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, adentrando no capítulo, nós já estamos dentro do capítulo 17, que está contido na segunda parte do Livro dos Médiuns. Esse capítulo intitula-se Formação dos Médiuns. E hoje, ainda estudando o desenvolvimento da mediunidade, nós iremos nos deter nas perguntas de número 214 a 219. Como falei agora há pouco, estamos dando continuidade a esse assunto. Esse assunto vem vindo de uma crescente, e Kardec comenta na pergunta 214 que todo médium deseja ser portador da escrita mecânica. Isso porque esse tipo de comunicação lhe dá a garantia que a mensagem que foi passada por um espírito e não teve a influência do seu pensamento. É isso que o médium pensa. E aí, então, já faço a minha primeira pergunta para vocês. Qual mensagem é de melhor qualidade? Aquela que é recebida pela escrita mecânica ou por um médium intuitivo? Repetindo. Qual mensagem é de melhor qualidade? Aquela que é recebida pela escrita mecânica ou por um médium intuitivo? Tendo consciência do que está escrevendo, o médium intuitivo duvida da sua capacidade por não saber distinguir se o que sai do lápis que ele está usando é fruto da sua mente ou da mente de um desencarnado. Mas ele não deve se preocupar com isso, porque com o tempo ele vai saber fazer a distinção. E é muito importante que ele aprenda a ter calma, tranquilidade, dar tempo ao tempo, porque quando ele duvida, quando ele fica nessa ansiedade, será que essas palavras são minhas ou são de um médium, de um espírito? Ele trava a comunicação. E isso não deve acontecer. Ele deve ficar tranquilo, sereno, para que a comunicação possa fluir tranquilamente. Ele deve escrever tranquilamente, porque somente dessa forma a sintonia se intensifica e a comunicação ficará cada dia melhor. E por isso eu faço, então, a minha segunda pergunta para vocês. Se o médium não foi preparado no mundo espiritual para ser um médium mecânico, com a prática ele poderá reverter a situação, ou seja, poderá tornar-se um médium mecânico? Repetindo, se o médium não foi preparado no mundo espiritual para ser um médium mecânico, com a prática ele poderá reverter a situação?
poderá tornar-se um médium mecânico? Kardec faz questão de salientar nesse capítulo que chega um ponto em que a faculdade mediúnica está totalmente desenvolvida, ou seja, o médium escreve com grande facilidade e naturalidade. Ele já se acostumou, já perdeu o receio, ele confia naquilo que ele está fazendo, então a faculdade mediúnica está desenvolvida. Aí, então, o médium geralmente pensa que está pronto, que atingiu seu patamar de desenvolvimento e que desse momento em diante ele não necessita preocupar-se com mais lei de engano, né? Ao adquirir a habilidade na psicografia, o médium desenvolveu unicamente a parte mecânica, a parte fisiológica do processo. É isso que temos que entender. A habilidade de escrever está ligada, está relacionada à parte mecânica, à parte fisiológica do processo. O treinamento do médium está relacionado com o aspecto físico da atividade, conduzindo o médium a um bom desempenho da sua tarefa. Mas, além do desenvolvimento fisiológico, há também a formação do médium, que ele somente adquire com o estudo. Então, não é só desenvolver, ficar prático e saber escrever, ter essa confiança em escrever. Ele precisa estudar para também ter uma formação melhor e não só ter condições de escrever, de psicografar melhor, como também de receber o que está sendo passado pelo espírito que está passando a comunicação. Por isso eu faço para vocês a minha terceira pergunta. O que compõe a formação integral do médium? E quais as consequências da sua não formação integral? Repetindo, o que compõe a formação integral do médium? E quais as consequências da sua não formação integral? Mas, independentemente de desenvolver ou não sua formação integral, o médium deve ter cuidado de não abusar da mediunidade que lhe foi conferida. Isso porque a mediunidade lhe foi conferida para a prática do bem e não para a satisfação de uma vã curiosidade. Assim, se ele perceber que, apesar de todas as tentativas, ele não consegue desenvolver uma mediunidade ostensiva, ou seja, a psicografia, ele deve usar a mediunidade que todos temos, porque todos somos médiuns, em tarefas diversas e de grande utilidade dentro de uma reunião mediúnica, ou na casa espírita que ele está frequentando. Então, nós vemos que o médium, ele tem que estar sempre estudando, porque ele também não pode abusar dessa mediunidade que lhe foi passada, né? E ele também deve perceber quando ele pode, quando ele está se desenvolvendo ou se ele não tem condições para isso. E é por isso que eu faço a minha quarta pergunta. Quais as consequências para o médium que, levado pela empolgação, abusa da faculdade mediúnica, desempenhando-a sem critério? Repetindo, quais as consequências para o médium que, levado pela empolgação, abusa da faculdade mediúnica, desempenhando-a sem critério? E no item número 219, Kardec esclarece-nos um fenômeno muito comum entre os médiuns escreventes, que vem a ser a mudança da caligrafia. A mudança da caligrafia é possível acontecer com os médiuns mecânicos e com os médiuns semimecânicos, porque eles entram em transe, ou seja, o movimento das mãos é dirigido por um espírito, um irmão desencarnado. Já os médiuns intuitivos não possuem essa capacidade, justamente porque não entram em transe. Dependendo da afinidade e da sintonia que o espírito tenha com o médium, ele pode reproduzir fielmente a caligrafia do médium, sendo que essa caligrafia pode também se repetir sempre com o mesmo espírito, ou seja, toda vez que aquele espírito se apresenta, ele
o médium psicografa com aquela caligrafia, a qual muitas vezes chega a ser até idêntica àquela caligrafia que o espírito tinha em vida. Mas deve-se esclarecer que essa mudança de caligrafia é uma aptidão especial, da qual nem todos os médiuns mecânicos são dotados. E é por isso que eu faço a minha quinta e última pergunta. O que é o transe e quais são as mediunidades nas quais o médium necessita entrar em transe? Repetindo, o que é o transe e quais são as mediunidades nas quais o médium necessita entrar em transe? Que se abram os debates. Pode começar ou precisa levantar a mão? Levanta a mão, né? Porque assim todo mundo sabe o que você vai falar. Então, levanta. Peraí. Peraí. Olha, eu me atrapalhei. A primeira, desculpa, gente, eu sou ser mais disciplinado, eu reconheço isso. Mas, como chama? Se o médico ele não foi preparado para ser mecânico, não é isso? A primeira pergunta. E ele quer se tornar mecânico. Eu acho o médium ele tem que se ater naquilo que lhe foi dado, porque aquilo que foi dado no plano espiritual é aquilo que ele necessita para o trabalho que ele vai desenvolver. Agora, eu não sei se ele pode, se for útil ser mecânico, ele pode treinar para isso, ele vai receber toda a ajuda, porque ele quer usar aquela faculdade para melhor servir, né? Quando você quer servir, aí a ajuda vem, né? Não sei se eu fui claro. Foi claro, sim, Flávio. Essa seria a segunda pergunta. Se ele não foi preparado, nós já falamos isso várias vezes, mas voltei a colocar aqui, porque é muito importante quem está se desenvolvendo na mediunidade, quem está nos ouvindo com vontade de desenvolver a mediunidade, que isso fique bem claro na cabeça dele. Porque muitas vezes nós queremos uma faculdade, nós queremos, aquilo nos encanta, mas não fomos preparados para isso. É óbvio que se tivermos alguma aptidão para isso, se nós estivermos assim estudando, se nós estivermos praticando, se nós estivermos, se já temos alguma aptidão, nós poderemos sim desenvolver essa faculdade. Mas geralmente nós somos preparados no plano espiritual para podermos desenvolver essa faculdade. E somos preparados, como já falamos em programas anteriores, para que nós possamos facilitar a vida dos espíritos que têm que se comunicar conosco. Nós precisamos estar, assim, aptos para esse trabalho. E muitas vezes nós queremos desenvolver uma mediunidade para a qual não temos condições, não fomos preparados e, geralmente, consequentemente, não faz parte do nosso processo enquanto estamos aqui, né? Daquilo que nem tudo que podemos, que queremos, podemos. É isso que eu queria falar. Pode falar, Vanessa. Não, acho que mesmo na sua explanação você já falou para a gente uma questão que a gente tem que pensar. Nós estamos falando num capítulo de desenvolvimento da mediunidade. Então, Kardec pontua questões que vale a pena você tentar desenvolver. Uma coisa é você tentar desenvolver, uma coisa é você insistir naquilo que não está dando certo. Né? Então, a gente sabe que a mediunidade, muitas vezes, ela tem todo o preparo na espiritualidade, tem condições fisiológicas que a gente precisa ter para que ela se torne possível. Né? Então, tem coisas que, por mais que você queira, você não vai conseguir, porque não está na sua programação. Só que aí você tocou num aspecto importante da questão da gente confiar naquela que a gente tem. Porque a gente quer a que a gente não tem, mas a que a gente tem a gente não confia. Que tal eu trabalhar melhor naquela que já está comigo, que eu já percebo que eu tenho, que é a inspiração, que é a intuição, que muitas vezes a gente sente, duvida,
trabalha nesse caminho, trabalha em tentar confiar mais em você, em ser mais, usar a razão, mas assumir que a gente tem tantos exemplos diariamente, não é nem somente na sessão mediúnica, no trabalho mediúnico, no estudo. No nosso dia a dia, a gente tem tantos exemplos que a gente é inspirado, que a gente é intuído e que a gente duvida. Então, que tal a gente começar a trabalhar aquelas que a gente já tem, ao invés de querer ficar desenvolvendo uma que é mais impactante, ou eu vou ser considerado um médium mais forte, mais elevado. Mediunidade, a gente já falou infinitas vezes aqui, não tem nada a ver com moral e com evolução. Então, que tal a gente aceitar o que a gente tem e trabalhar nesse caminho para começo de conversa? Eu vou acrescentar aquilo que sempre vale. A faculdade mediúnica é uma só. As variantes são essas todas que Kardec está trazendo. Então, significa o seguinte: se, dentro disso que a Vanessa estava falando, se eu vim para essa encarnação para desempenhar uma tarefa e eu recebo preparada na espiritualidade para aquilo, e eu não utilizo aquilo que eu deveria utilizar, para que eu vou querer outra se eu não estou nem usando direito aquela que eu recebi? Aí já vem a resposta da tua quarta pergunta. O abuso leva à perda. A primeira coisa, abuso leva à perda. Ou seja, não usar adequadamente também é um abuso da mediunidade. Essa é a minha concepção. Não utilizar aquela mediunidade que você tem é um abuso. Agora vem outra coisa em relação a isso. Se é verdade que todos somos médiums e a faculdade mediúnica é uma só, com variantes, significa que se eu trabalhar bem com aquela que eu estou ativa no momento, quem é que garante que outras variantes não podem ser acrescentadas? E aí nós usamos exemplo de Chico Xavier. Nós usamos exemplo da Maria Modesto, nós usamos exemplo aí de vários médiuns que passaram e que faziam bem a sua tarefa dentro de uma, e aí a espiritualidade dizia, vamos ativar outra, vamos ativar outra variante porque vai trabalhar. Então, não é a questão de que não tem em nós. Esse, para mim, é um ponto fundamental. Tem em nós, mas vai ser ativado conforme o estudo, intelectualidade e a moralidade que nós vamos. Então, que a Vanessa disse, mediunidade não depende disso, mas a continuidade do uso depende dessas duas coisas: constância no estudo e constância no desenvolvimento moral. Por quê? Porque aí a espiritualidade vê em nós um bom intermediário para vir e trabalhar, para vir e trabalhar. Vamos servir junto. Por que que eu falo nisso? Porque às vezes a nossa fala fica parecendo que uns podem e outros não. Não, é que uns ativam e trabalham, outros ativam e ficam caçando uma que nem é útil para a encarnação. Nem é útil. Então, por exemplo, assim, vamos lá, uma confissão. Eu, muitas vezes, recebo textos que eu sei que não são meus, tá tudo guardado. Nada de. Por quê? Porque eu não tenho certeza se isso é para ser usado ou não. Porque eu sou uma pessoa que uso bastante a intuição e a inspiração. Essa com certeza, para mim, é a mola mestra para mim, ponto. Mas eu tenho que saber, né? A Sandra falou. Eu fui preparada? É isso que eu tenho que fazer? Então, nem sempre aquela mediunidade que você está usando naquele momento é para fazer tudo com ela, é para você também ficar quieto. É também para você receber algo e dizer, nossa, olha que bacana. Então, essa confiança que a Vanessa falou também é disso. Depende. Talvez, quem sabe, vamos devagar, que nós temos a eternidade para desenvolver todas as variantes. Flávio?
Baseado na que a Silvana falou, quer dizer, nós temos todas as mediunidades intrínsecas em nós, conforme ela falou, se a gente vai trabalhando, os espíritos vão ativando. Não fomos preparados no plano espiritual, mas devido ao nosso trabalho, eles podem ativar para trabalhar isso. É isso que ela disse? Com certeza, porque nós somos, gente, em essência, tudo já veio conosco. Nós somos criação de Deus. E como criação de Deus, nós somos completos e perfeitos. Agora, o desenvolvimento é que depende muito mais. E eu usei o exemplo de Chico Xavier. Chico Xavier foi um que veio com a mediunidade para trazer as obras, e ele foi indo e foi desenvolvendo, e foi trazendo uma, e foi trazendo outra, e foi trazendo outra. E não é só Chico, é que os outros nomes não me ocorrem agora. Mas tem muitos médiums que foram sendo acrescidas, por quê? Porque trabalhou bem numa, aí disseram assim, não, não teve vaidade, não teve orgulho, não teve não sei o quê, vamos acrescentar mais que vai ajudar mais ainda. Em compensação, que daí eu acho que dá para falar um pouco mais, alguns tiveram uma, não souberam usar e perderam até essa. É importante salientar isso que você está falando, que ele só consegue desenvolver ou ter outras mediunidades, outras vertentes de mediunidade, dependendo do contexto total, do seu empenho, do seu estudo, da sua moral. Então, é algo muito diferente. Nós estávamos falando aqui da pessoa ser preparada lá para vir trabalhar aqui. E é óbvio, como tudo que acontece na nossa vida. Nós chegamos aqui e começamos a estudar. Aquele que estuda mais e tem mais aptidões, tem mais desenvolvimento, e cada vez vai tendo mais. Então, nós temos que deixar bem claro que não é porque eu estou aqui e eu vou merecer e eu posso fazer. Nós podemos ver que muitas pessoas não querem. Nós temos também que mostrar muito para quem está começando que não é por aí que se começa. Deixar bem claro que não é por aí que se começa. É como a Vanessa falou, você já tem uma mediunidade? Desenvolva, trabalhe, se aprimore nisso, faça o seu melhor, se aprimore a sua moral, melhore como criatura, porque se você não tiver uma boa moral, quais são os espíritos que vão chegar perto de você? A quem você está se ligando? Como você vai poder desenvolver outras coisas? No que você vai ser útil? O espírito superior não vai chegar em você, não vai perder o tempo dele. Então, nós temos que salientar muito bem isso para quem está começando. Ana, por favor. E isso que você está falando vem mais ou menos de encontro com a resposta da primeira pergunta, né? Onde você pergunta qual é de melhor qualidade, pela escrita mecânica ou pelo médium intuitivo. De melhor qualidade é aquela cujo médium se esforça, tem sua moral, ele estuda, ele busca realmente dar o melhor de si. Então, não importa se ela é mecânica, não é? Ou se é intuitiva, o que importa realmente é a qualidade vem de acordo com o espírito que se manifesta, que só vai sintonizar com aquele que está realmente moralizado e dedicando realmente de todo o coração para que a sua mediunidade possa ser útil. Porque, na verdade, a importância de nós médiuns buscarmos nos aperfeiçoar é para que nós possamos realmente fazer dessa ferramenta um meio de ajudar, de orientar, de esclarecer e principalmente de confortar, né, os nossos irmãos. Então, Isso mesmo. falando uma coisa importante, é o conteúdo que é importante, não é a forma que vem. O conteúdo é que é a essência que tem que ser analisada, e não a maneira pela qual veio. A importância, a sintonia e a afinidade que existe entre o espírito comunicante e o médium. Então, daí o que nós acabamos de falar agora. Você tem que se aprimorar intelectualmente, estudar e principalmente desenvolver a moral para que você possa se sintonizar com espíritos elevados que possam te ajudar e você possa passar uma mensagem melhor. Como a Ana falou muito bem,
Não existe não é porque é mecânica, é direta ou porque é intuitivo que a mensagem é melhor ou pior. Não. A mensagem está atrelada à afinidade que existe entre o médium e o espírito comunicante. Pode falar, Tereza. Acho que a primeira, como a quarta, né, a questão da empolgação. Se você se empolga, se você se acha o máximo, não é só a perda da mediunidade que você vai ter. Você vai atrair, vai se afastar espíritos elevados e vai atrair espíritos menos elevados. Com a qualidade, aquilo que você vai receber vai ser duvidoso. Então, é essa responsabilidade, né? De não deixar se sentir o máximo. E o estudo, sempre o estudo, para poder, mesmo que você não sinta nada, para a sua intuição melhorar alguma coisa, é o estudo. O médium pode ficar doente se ele trabalhar demasiadamente, porque ele se desgasta muito e acaba ficando doente. Isso que eu quis falar com esse empolgado. Geralmente, quando a pessoa. Desculpa, É pode o bom falar. senso, né, Sandra, que tem o equilíbrio, mas o grande problema, acho que o grande problema maior é se sentir o máximo e aí a espiritualidade mais elevada. Eu não gosto do termo inferior, porque é a questão moral, como está, se você está mais elevado ou não. Então, e ele pode chegar a ficar doente se ele trabalha demais, porque tem, nós vimos mesmo Kardec falando, que tem médicos que trabalham em qualquer lugar. Eles não estão numa sessão mediúnica só para trabalhar. Ele trabalha na rua, na esquina, na casa do vizinho. Ele acha que ele tem essa capacidade, ele vai ser útil em qualquer lugar, e com isso ele vai se desgastando e muitas vezes se enfraquecendo e tendo problemas físicos e problemas espirituais. Pode falar, Vanessa. Não, essa questão que você colocou aqui, a terceira, né? O que compõe a formação integral, quais as consequências de não ter essa formação integral? Essa formação integral, na verdade, eu acho que assim, esse capítulo, tá? Desenvolvimento dos médiuns. Eu acho que a gente não tem uma plenitude igual você passou até na mensagem hoje. O momento em que o médium está pronto, a gente nunca está pronto. A gente está sempre em desenvolvimento. A gente já falou isso aqui. Então, eu estou desenvolvendo, eu posso, dependendo da forma que eu uso, estar aprimorando alguma, me é acrescentada outra oportunidade de ajudar numa outra vertente, se eu fizer um bom uso. Conforme eu usar esse integral, compõe o quê? Compõe eu entender o que é mediunidade, eu usar a minha moral para usar a minha mediunidade, fazer o que é certo dentro das leis de Deus. Isso seria o integral, não é um aspecto só. Eu consigo ouvir a voz dos espíritos, eu escrevo o que os espíritos me dizem. Isso é uma parte. Qual o intuito de você fazer isso? Qual o objetivo que você está fazendo isso? Para quem você está dando vazão? Que como um ímã, eu vou atrair aquilo que é comum ao meu sentimento, à minha evolução, ao meu pensamento. Então, eu quero fazer isso para a minha vaidade se sentir acalentada, porque eu sou um médium que tem psicofonia, psico isso, psico aquilo, psico tudo. Qual que é o objetivo? Para ajudar alguém ou para você ter um holofote em cima de você? Então, o integral seria em todos os aspectos. Eu estou estudando para saber como ela funciona, eu estou tendo um fim útil para estar utilizando, eu estou trabalhando dentro da moral, eu estou buscando a minha evolução, então é essa integralidade que a gente tem que buscar. Qual que é o preço de não usar? A gente já sabe. Se eu vou procurar ressaltar minha vaidade, o meu orgulho, eu vou atrair espíritos que tenham essa mesma faixa de pensamento, não é inferior. Está nessa faixa de pensamento, nessa proposta maior. Qual que é a minha proposta maior? É tirar sarro dos outros. A minha proposta maior é o quê? É me sentir valoroso, importante. Qual que é a minha proposta? Eu me sentir importante perante, acima dos outros. E dessa mesma forma, são aqueles que vão estar conosco, que vão estar passando as suas mensagens, que vão estar passando toda essa troca de energias desse trabalho
mediúnico, que é de intermediário. Então, a nossa formação é sempre desenvolvimento, nós estaremos sempre em construção, né, não tem aquela plaquinha? Em construção, nós estamos sempre médios em construção, em desenvolvimento, não tira a placa nunca, porque sempre vai estar usando, porque a gente sempre pode aprimorar. E daí vai depender da minha moral e o motivo, né, o intuito, o objetivo que eu tenho para estar utilizando essa minha faculdade, seja ela qual vertente for. Muitas vezes o médium que está começando, principalmente, ele se empolga muito e ele se valoriza muito. E as pessoas que não têm uma mediunidade ostensiva, elas muitas vezes enaltecem, elas dão muito crédito, muito valor para as pessoas que têm mediunidade. Isso mexe muito com a vaidade, com o orgulho da pessoa, que acaba se perdendo. E é por isso que nós temos que falar aqui, que as pessoas têm que estudar, têm que entender, e como você acabou de falar, que é uma tarefa, que nós estamos sendo intermediários dos nossos irmãos, e essa intermediação, a bondade de Deus na nossa vida, que isso nos faz crescer e muito como criatura e como espírito que somos, e até o desenvolvimento nosso e do nosso planeta se deve muito a esse intercâmbio que nos trazem tantas informações para que nós possamos nos desenvolver. Fala, Flávia. Acho que é ele que está na frente, né, Tem? Quem que está na frente? Você pode falar, por favor. Ah, então tá. Então, sobre tudo que foi dito, né, porque a gente chega à conclusão, né, anos de mediunidade, você vai ativando, você vai usando, né, a mediunidade nos canais. Logicamente, acontece, lógico, se você deixa de praticar o bem, né, você começa na vaidade, logicamente os espíritos de luz não vão ficar perdendo tempo com você, que tem muito o que fazer, né? E como não é espaço vazio, né, os obsessores vêm, né, e logicamente vai te levando quando eles querem, né? Então aí a gente vê a importância do estudo, né? Como eu cheguei a essa conclusão, você tem que ir estudando, se analisando, né? E a coisa mais difícil, né? Você dominar a vaidade, como chama, você fica magoadinho, né? Às vezes com algum chamando a atenção, você me chama a atenção e já fico meio, né? Melindre, Magoadinho, né? Essas coisas pesam muito e nos tiram. Eu vejo muitos amigos meus, né, que por causa disso, né, deixa de frequentar ou para simplesmente de frequentar, né, de trabalhar, né? E, então leva as consequências. Parece que ainda mais nessa fase de transição planetária, né, que a coisa está dura, né? E onde a gente precisa mais se aperfeiçoar. Então essa era a contestação que eu precisava fazer, né? Porque eu sinto em mim, né, o que está acontecendo, né? Toda hora tentando me desviarem, né? Então, toda hora tentando me desviarem, né? E a coisa não fica fácil. Então é isso, gente. nós ainda somos espíritos em formação, né? Todos nós não somos espíritos perfeitos. Todos nós temos os nossos altos e baixos, todos nós temos problemas que nos desestabilizam. E é por isso que o que você está falando é de grande importância. Nós precisamos estar firmes naquilo que acreditamos para poder executar uma tarefa tão importante, uma tarefa que nós assumimos no plano espiritual. E ela é muito importante para nós e para todos aqueles que utilizam dessa nossa faculdade para poder passar as suas mensagens. Muito bom. Fala, Tereza. A mediunidade, com qualquer profissão que nós temos aqui no plano espiritual, que nós fazemos? Nós estudamos a vida inteira, porque sempre há atualização, sempre há o que aprender. E na espiritualidade também, no livro dos Espíritos, tantas vezes eles falam que eles não podem nos dizer porque não estamos ainda prontos para saber. Uma hora estaremos, e mesmo assim, há tanta coisa que não sabemos, que temos a necessidade de sempre estar nos atualizando, sempre estar estudando. Por isso nós estamos fazendo esse estudo aqui nesse grupo, né?
Então, é a necessidade. Nós somos ainda, vamos dizer assim, crianças. Então, temos ainda que caminhar muito para conseguir entender realmente a questão da mediunidade, a questão do potencial que cada um tem. Bom, Ana, Unido ao estudo e à nossa busca de melhoria interior, tem duas coisas que são muito importantes. Primeiro é o vigiar, né? Nós temos vigilância para conosco. Não é o fato de nós termos só conhecimento, mas principalmente nós estarmos atentos. Porque em muitas ocasiões, como o próprio Flávio colocou, nós podemos estar num ambiente e nos deixarmos levar pelas vibrações do ambiente, pela sintonia do ambiente. E a segunda coisa que é muito importante é a oração, porque a oração faz com que nós realmente mantenhamos uma sintonia mais elevada. E isso, para nós, é muito importante, porque o médium, né, Emmanuel, quantas vezes falou isso para Chico, e se Chico colocou ali, é para que nós nos lembrarmos que nós vamos precisar sempre de disciplina, não é? Para que nós possamos ter algum resultado, nós precisamos nos disciplinar, não é? Termos os nossos horários de estudo, termos os nossos horários de prece, vigilância 24 horas por dia, não é? Buscar realmente, através da oração, para nós nos mantermos sintonizados, para que nós possamos realmente diminuir. Porque os próprios benfeitores nos lembram que quando nós estamos no caminho, nós atrapalhamos. Muitos espíritos ainda ignorantes não querem que as pessoas sejam esclarecidas. Então, é lógico que nós vamos encontrar obstáculos. Nada é fácil, que nós vamos encontrar caminhos, não é, livres. Não é? Não, pelo contrário. Mas, através disso, nós podemos realmente conquistar um certo equilíbrio emocional, um equilíbrio, uma sintonia para nos mantermos coerentes com aquilo que nós propomos, né? muito bem lembrado, Ana, o que precisamos fazer. Silvana, Então, uma das coisas assim que me chama a atenção, que você fez a pergunta e já vocês falaram muitas coisas boas em relação ao médium se manter constantemente estudando, e eu achei bonito que ele diz, ninguém está dispensado de novas instruções. E aí eu faço a pergunta, nós não somos espíritos? Estamos no planeta Terra, mas não somos do planeta Terra. Nós somos do todo, do tudo. Agora me fugiu a palavra do que eu queria dizer, mas assim, o que eu estou querendo chamar atenção? Aqui não é uma cópia simples do que é o plano espiritual? Então quer dizer que tudo o que nós fazemos aqui existem em outros graus, em outros lugares, em outros graus, em graus em maior desenvolvimento, em menor desenvolvimento e etc, etc, etc. Há variantes para todos os gostos. Então, por que eu digo isso? Porque o espírito jamais vai poder prescindir, vai poder largar a mão de que ele vai ter que continuar recebendo instruções. Acaso Jesus não recebe instruções de Deus? E ele não é médium de Deus? E como Jesus, não existem outros espíritos crísticos também? Então eu fico pensando, nossa, que arrogância é essa pensar, que falta de bom senso, de prudência, como ele diz aqui, de não saber que a experiência poderia nos preparar para aproveitar mais as oportunidades que vêm enquanto encarnados. Enquanto encarnados, por quê? Porque estamos num estágio. E aí eu fico feliz de pensar que, assim, a metáfora que ele coloca é como se nós quiséssemos ter asas que ainda não conseguimos desenvolver, que sempre, né, Kardec coloca a asa da intelectualidade com a asa da moralidade, e as duas é que vão fazer a gente alçar voos,
Não é assim a metáfora de Kardec? Eu entendo dessa maneira. Mas por que eu chamo a atenção disso? Porque é assim, de novo, gente, nós estamos falando, e a Sandra trouxe, todo mundo já falou, é exatamente isso. É a formação do médium, independente daquilo que ele está fazendo. Eu vou aproveitar isso tudo e vou dizer que eu quero me melhorar, porque a Vanessa trouxe para nós, dizendo assim, olha, a mediunidade é autoconhecimento. Nada mais do que isso. Você vai se conhecer e você vai se oportunizar. O quê? Aí fica a critério de cada um. Aí fica a critério de cada um decidir o que vai querer fazer com tudo isso. Por quê? Porque não é, e aí eu vou frisar aquilo que eu falava enquanto a Ana dizia, porque eu pensei nisso, não é o modo que está vindo a mensagem, é o que a mensagem significa. Então, a mediunidade é um intercâmbio, como a Sandra disse, maravilhoso para que nós tenhamos um pouco de acesso ao mundo espiritual, que agora, momentaneamente, nós estamos mais no material do que no espiritual. Então, mais nesse tipo de matéria, porque matéria é tudo, inclusive no mundo espiritual. Mas esse tipo de matéria nos limita. E aí vem os espíritos de outras esferas nos trazer orientações. São eles que nos orientam, não nós que os orientamos. Nós não orientamos espírito nenhum. Desencarnado, não. É eles que vêm nos orientar. Por isso que você falou, Ana, disciplina para Chico Xavier, que não precisava ouvir isso. Mas para cumprir a função dele, cumprir a missão, não é? Não foi isso? Para cumprir a missão dele, ele precisava ouvir isso. Ele precisava disso. Então, nós aqui, nós não somos e não vamos sair dessa encarnação como nem um Chico Xavier, como nem uma Madre Teresa de Calcutá, como ninguém. Mas que nós não saiamos como aquele que usa inadequadamente, inadvertidamente, com falta de prudência. E hoje, e veja, eu não entendi por que eu tinha ouvido e estava pensando, o Cortella apontando que antes dele ser esse Cortella que a gente conhece, vocês sabiam que ele era orador dentro de uma igreja? Eu não sabia até hoje. Ele percebeu que ele falava e se ele dissesse, vamos ajoelhar agora, todo mundo ajoelhava. Olha o magnetismo da criatura. E se ele dizia, agora todos vão fazer isso, todo mundo fazia. E de repente ele viu isso, ele tinha 21 anos de idade. E ele ficou maravilhado com o espetáculo. E dele falou, não, isso aí não está certo. 21 anos de idade. E olha que bacana, né? Ele contando, dizendo, e aí eu parei, não, isso não tem sentido de ser. Não é isso que eu quero para minha vida. E ele não é um médium aos padrões que se falam, mas ele usa de toda a mediunidade que ele tem na hora que ele chama, né? Porque ele, quando fala, ele nos capta para a fala dele. Ele tem um jeito de falar, inclusive, que você gruda nele. Isso é magnetismo, gente. Isso é magnetismo puro. E ele estava até os 21 usando de forma inadvertida e inconsequente. E ele falou, não, para que não é por aí. Né? Então, eu achei fantástico para fazer essa comparação de que realmente é cada um de nós que vai ter que saber que contas vai querer prestar depois de ter usado ou não, de forma adequada ou não. Vanessa? A gente não vai sair daqui Chico Xavier, né? Se eu sair uma Vanessinha melhor, já estou feliz. Sem problema. Não quero deixar de falar da sua última pergunta, porque assim, você perguntou o que é transe, quais mediunidades o médium necessita para entrar em transe. Transe é um estado alterado da consciência. Então, assim, a gente tem uma gama de, digamos, de níveis de transe. Pode ser uma coisa mais sutil, uma coisa mais profunda, mais intensa, que vai sendo, dependendo do que você necessita e da sua entrega também, né? Sempre um conjunto, nunca uma coisa só. Então, dependendo do que você necessita para estar utilizando determinado aspecto de mediunidade, outro é um transe mais sutil, outro é um mais profundo, mais intenso, provocado com auxílio da espiritualidade, sempre porque
nós somos instrumentos para auxiliar. Então, o transe é esse estado alterado da nossa consciência que muitas vezes nos desconecta da matéria para ter essa abertura maior com a espiritualidade. Então, ele pode ter vários níveis diferentes, né? Um médium que tem ali a inspiração, ele está num estado de transe, mas é um estado de transe mais sutil, mais simples. Se ele vai ter algum processo mais ostensivo ali, dar uma passividade, ou mesmo a escrita ali mecânica, o estado de transe dele vai ser mais profundo, né? Para estar utilizando aí para aquilo que necessita, sempre com um propósito. E como a gente já falou várias vezes, né? Não tem nada que é fácil, gente. Não tem nada que é fácil. Tudo é complicado, demanda tempo, mas assim, essa questão de falar inferior, ignorante é não saber. Ponto. Não incrementa. O que é ignorante? Eu não sei. Eu estou fazendo porque eu não sei. Não está falando que está fazendo de propósito, não está fazendo com má intenção. É não saber só. Então, nós somos ignorantes em vários aspectos. A nossa busca é tentar conhecer mais. Quando eu conheço mais, meu entendimento muda. Aí eu não sou ignorante mais desse aspecto. Então, eu compreendo de uma forma diferente do que eu compreendia ontem. E é um processo, porque cada vez eu vou melhorando, então eu vou ampliando esse meu entendimento, que é essa a nossa busca. Então, nós estamos ali em desenvolvimento. Não gosto que fala obsessor, fala professor, porque quem que chamou? Quem que convidou para entrar? Quem que Nossa! está dando ouvidos? Quem está dando ouvidos? Então, não vem falar que o outro que está... porque o obsessor... Quem chamou muitas vezes o obsessor somos nós, que estamos lá chamando Muitas e está vezes, trazendo para cá. Para não falar, sempre. não podemos falar sempre nem nunca. Então, vamos falar, a maioria das vezes somos nós que falamos, eu quero sair, não me deixa, fica me chamando. Porque eu quero mudar a sintonia, eu quero mudar, não, mas não, fica me chamando de volta. Então, gente, é carente, como nós somos também, é ignorante porque não tem conhecimento. Então, vamos na simplicidade, porque aí fica mais fácil de entender e a gente se coloca nesse mesmo barco. Estamos no mesmo barco. Nós somos carentes também, nós somos ignorantes também, e muitas vezes nós somos obsessores, professores também. Então, é importante dizer nisso que a Vanessa está falando, da questão de transe, transeunte, transitório, não está nem lá nem cá, está intermediário. Isso é muito importante, por quê? Porque, assim como a mediunidade tem variantes, o transe também vai ter conforme a necessidade daquilo e conforme a entrega que o médium faz. Então, eu achei muito importante, até, assim, claro, a gente teria como desenvolver só isso em vários encontros, não num só. Por quê? Porque existe aquele médium que não precisa de muito para entrar em transe. E existe aquele médium que faz assim e já entra em transe. Então, o que tem a ver com isso? Não tem nada a ver com qualidade. E as pessoas confundem. Nossa, fulano é um excelente médium. Não tem nada a ver. Ele pode estar usando bem a mediunidade, ele pode dominar todas as formas, as técnicas, etc. e tal, mas ele não está sabendo usar. Não está sabendo usar. Então, é muito legal você ter dito quais mediunidades. Depende do que vai se fazer com, porque não é as mediunidades, é qual a variante que vai ser necessário para que momento. Então, por exemplo, eu vou dar uma comunicação. Eu não posso dizer tudo que o espírito veio dizendo. Eu preciso manter um pouco o meu estado de consciência e não posso deixar totalmente entregue. E tem muito médium por aí achando que imitar a voz de sotaque é ser um grande médium, e tem gente que acredita. Nossa, eu não vou nem falar, porque senão acho que eu vou ser grossa, como dizem que daí aceito o título de grossa. Mas sério, gente, eu olho e digo assim, mas quem é que foi que disse que precisava de sotaque? Quem foi que disse? Diferente, por exemplo, de um preto velho que quer se mostrar porque ele quer essa condição da simplicidade para dizer que esta foi a melhor encarnação da vida dele. Olha que bonito isso, né? Então, tem uma coisa muito bacana nisso,
que a Sandra pergunta e que a gente vai desenvolver ao longo do nosso estudo. O transe vai entrar sempre aí, vai entrar sempre. Carla? Eu fiquei pensando, Sandra, algumas coisas que vocês estavam falando, né? A Silvana falou um pouquinho e tal. A questão quando você está desenvolvendo, né? O médium está desenvolvendo a mediunidade, né? Dele está assim, tudo que ele escuta, ele vai lá, ou psicografa, ou escreve e tal. É preciso haver um certo, vamos dizer assim, um certo limite, uma certa disciplina, no caso assim, tipo assim, não, agora não é hora, sabe? Tipo assim, de não aceitar o circuito, de fechar o circuito. Tipo assim, agora eu fecho circuito, daqui a pouco, não, eu não fecho. Então, é necessário isso? Sim, é necessário, Carla, porque, como nós falamos, o médium que, por exemplo, ele vai psicografar, ou ele acha que ele pode psicografar em qualquer lugar. Ele vai para o restaurante, enche a cara, pega o guardanapo e começa a psicografar lá, porque aí ele acha que todo mundo vai. Oh, my God, né? Então, assim, ele tem que ter acabaram de falar, disciplina, entende? Mesmo porque você, em qualquer trabalho, se for mediúnico, né, se não for fraudulento, que nós nunca podemos também falar que não seja fraudulento, mas se for, você despende muita energia, você despende a sua energia. E se você despende energia o dia inteiro, porque você chega no escritório, ai, mas faz isso para mim. Você chega em casa, ai, não sei. Então, quando chega no momento, você consegue trabalhar 24 horas por dia? Não. Então, você acaba se desgastando, e como você acaba se desgastando, você acaba perdendo o seu equilíbrio e aí dando vazão a outras coisas. E aí você começa até a ser influenciado por outras coisas. Aí você começa a acreditar em misticismo, aí você começa a acreditar em várias outras coisas que não tem nada a ver. Então, é importante, sim, o Emmanuel não falou para Chico tenha disciplina. Ele falou para Chico falar para nós, para ver se nós ouvíamos e pudéssemos aplicar na nossa vida. O grande problema é que nós achamos que ficou só lá para Chico, porque o Chico precisava, sabe? Nós não precisamos. É isso aí, cara. Fala, Vanessa. Eu vou fazer meu comercial. Fizeram uma pergunta no Pergunte ao Espaço do Evangelho, falando referente à passividade no Evangelho no lar. Tá? Então, depois vocês vão ver que eu não vou falar o que eu respondi, porque acontece o seguinte: a gente vai ter esse estudo aqui, reunião mediúnica. Reunião mediúnica é o quê? Um local próprio, preparado. Você tem o médium que tem ali a faculdade ostensiva, você tem os médios de sustentação, aquele que dirige e orienta. Em todo lugar ali que você está bebendo, vai escrever no guardanapo, você vai ter tudo isso? Não. Na sua casa você vai ter tudo isso? Não, não, mas o espírito que quer se comunicar agora. Eu estou no meio da 23 de maio, estou no meio de uma avenida movimentada. Não, eu preciso encostar o carro e psicografar agora. Fala, não, agora não é hora. Eu não mantenho esse circuito aberto o tempo inteiro. Tem hora e tem local. Essa é a disciplina. E mesmo porque você despende fluido vital. Você vai consumir o seu fluido. Então, se você não está num local em que você vai se preparar, você tem uma equipe te sustentando, você vai ter um encerramento que fecha seus centros de força, reequilibra todo mundo novamente, está todo mundo em paz, em harmonia, ninguém precisa de um passe, não precisa de nada. Beleza. Agora, vai fazer isso sozinho, a Deus dará, onde você estiver, a consequência não é só questões mediúnicas e o que a Sandra já falou, questões físicas. Você vai começar a adoecer. Por quê? Porque você está despendendo energia, igual você trabalhar 22 horas por dia e dorme 2. É a mesma coisa. Só que com a mediunidade ainda, você pode estar dormindo e estar trabalhando também. Né? Porque quem trabalha, o espírito continua trabalhando, ele não dorme. Então, muita calma nessa hora. É muita vigilância, disciplina, tudo tem hora e local. Não, mas eu estou vendo aqui, porque ele quer falar agora, ele quer se comunicar. Agora não é hora nem local. Você me procura em tal local, tal hora, ali eu vou estar disponível para poder fazer a sua comunicação. Duas coisas importantes que você está falando é filtrar também o que a pessoa está querendo. Ah, agora é a hora, agora eu quero falar. Espera um pouco. Não é porque ele está querendo passar uma mensagem, é aquilo que ele está querendo falar.
Você tem que filtrar o que vai falar. E a Vanessa falou uma coisa muito importante, que o evangelho no lar não é lugar. Olha o perigo que é o que você acarreta para dentro da sua casa quando você não tem todo esse respaldo que existe dentro de uma reunião mediúnica. Então, você tem que ter todo um preparo, e o evangelho no lar não se dispõe a isso. Né? Muitas vezes, na minha opinião, tá? Na minha opinião, é a vaidade do médium que se acha muito importante porque está desenvolvendo essa mediunidade, porque tem essa mediunidade, e o perigo do médium que usa a sua mediunidade para passar mensagens que ele gostaria de falar para os outros, seja na família, seja no grupo de trabalho, que ele não tem voz para falar como ser humano que é. Então, a IA diz que é do plano espiritual. Isso também é outra coisa muito importante que temos que ficar atentos. Está com vontade de falar uma verdade para alguém? Fala, doa quem doer, tenha coragem de falar, mas não utilize essa ferramenta tão importante para dizer que foi uma mensagem de espírito. Isso acontece muito dentro de trabalho de casa espírita. Então, é mas uma coisa muito preocupante. aí vem vários aspectos que são o seguinte: aqui nós somos Espaço do Evangelho, uma casa espírita virtual. Já aconteceu aqui e tem que chegar para a pessoa e dizer: você está dizendo, tem que dar o recado? Então, olha só, você não está fazendo o trabalho mediúnico. Eu acho que isso é a caridade de dizer para um médium que ele não está. É óbvio. O que ele vai fazer? Sai do trabalho. Ele sai do trabalho porque ele não suporta ouvir que ele não está fazendo o que realmente é mediunidade. Porque a Vanessa estava falando e aí eu disse assim, olha, tem que ter limite para tudo na vida tem limite. Então, por exemplo, a Vanessa falou em 23 de maio. Para nós que estamos aqui, 23 de maio é conhecida. Mas para uma pessoa que vai ouvir em outro estado, o que é 23 de maio? É uma avenida importante aqui de São Paulo. Então, nem todo mundo conhece. Ela falou em centros de força. Nem todo mundo sabe o que é centro de força, mas nós aprendemos porque estudamos, certo? E esse que está querendo desenvolver agora também vai chegar nesse ponto de conhecer o que isso significa. Então, quer dizer que eu também tenho que saber qual é o meu limite. E eu tenho que obedecer. Essa é a disciplina. Essa é a disciplina que foi pedida para Chico. Calma, vai fazendo que vai chegar o momento. E foi o que aconteceu. Ele foi tão disciplinado que foi fazendo, e quando viu, tinha feito tudo que fez. E aí é que está. Nós, e eu concordo com a Vanessa, saiu uma Vanessinha, saiu uma Silvaninha, sair daqui dessa encarnação um pouquinho melhor do que já fomos, com certeza nós já somos hoje melhores do que fomos. Eu tenho certeza plena e absoluta. Esta é a minha melhor encarnação, a encarnação, como eu gosto de brincar. Por quê? Porque se eu estou aqui e eu já estou tentando praticar o bem e não aceitando o mal e tentando levar para os outros, olha, não vou falar em obsessor. Eu também não gosto de obsessor. Por quê? 99,9999% quem chama obsessor somos nós encarnados. Por quê? Nossa, mas olha só que desgraça que aconteceu. Chamei quem? Nossa, mas você viu só aquilo? Olha só o que fulano fez. Quem eu chamei? Então, quer dizer, eu tô lá fazendo uma coisa legal e de repente eu penso, caramba, que porcaria. Desculpa a palavra, mas é isso mesmo. Isso é uma porcaria. Quem eu tô chamando? Então, 99,9999% quem chama os espíritos para se colarem em nós e se ligarem no mesmo pensamento é pensamento. A primeira coisa que nos liga aos espíritos é o pensamento. Pensamento elevado, pensamento de coisas que estão atrapalhando para o nosso desenvolvimento. Então, tudo tem que ter limite, inclusive você que está levando espíritos junto com você, com os pensamentos, também está no processo de desenvolvimento. A questão é quanto você vai se ligar e dizer, não é essa companhia que eu quero. Você saiu com alguém e esse alguém não foi legal, não foi uma boa companhia. Você vai querer sair de novo?
a mesma coisa em relação aos espíritos. Não é porque nós estamos em planos diferentes que não somos companhia. Então, eu bato altos papos com o meu mentor, dizendo para ele assim: agora não, eu não vou fazer. Estou sendo resistente porque não quero. E aí ele fica: mas tem que ser agora, tem que ser agora. Eu falei: tá bom, agora vai. E aí ele vem e auxilia. Mas nós temos que fazer essa escolha. Nós temos que fazer essa escolha. Em compensação, tem pessoas que, quando começam com um pensamento em aca, só vem outro atrás, vem outro. Principalmente as pessoas que adoram ver notícia que escorre sangue. Essas, então, estão fadadas a ter boas companhias. No mesmo pensamento, são boas companhias, não são? No mesmo pensamento, são as companhias ideais. Eu acho importante falar uma coisa, que não esqueçamos que nós estamos rodeados de espíritos em todos os cantos. Então, pelo que você está falando, muito importante, nós temos que vigiar. A Ana falou a coisa certa: orar e vigiar. Esse é um grande ensinamento de Jesus para a nossa vida. E não é só por causa da nossa mediunidade, é na nossa vida inteira, em todos os momentos da nossa vida. Nós temos que pensar, quando nos pegarmos, sabe, falando: ai, mas a Vanicinha é chata, né? Com aquele horáriozinho dela. Gracinha. Quando nós nos pegarmos falando de alguém, por que o nosso ouvido é mais perto da nossa boca? Para que nós possamos escutar o que nós estamos falando e acordar, despertar. Porque ninguém faz nada por nós, somos nós que fazemos, somos nós que andamos pelos caminhos tortos, mas somos nós também que vamos ter que encontrar o rumo certo. Fala, Flávio. Então, baseado naquilo que a Silvana falou, do a gente chamar, agora eu vou ver se eu consigo traduzir aquilo que eu quero dizer, né? Que às vezes a gente quer dizer uma coisa e fala outra. Lógico, você se descuida, vem aquelas companhias, mas tem certas entidades, não sei se são amigos ou inimigos, alguma coisa assim, né? Ou antigos comparsas, 2 ou 3, eu acho, estão sempre presentes. Cabe a gente ter uma maneira, eu não sei se de eles também se tornarem espírito de luz, doutriná-los assim, não sei se é pelo comportamento da gente, pelo. Não sei se eu estou sendo claro. Eu sei que tem o meu mentor, né? Os meus mentores, isso aí é inconfundível. Mas tem 2, acho que estão sempre presentes. Logicamente que eu desvio, tenho aqui os meus desvios, né? Não estou dizendo que me eximindo de culpa. Então, Flávio, eu acho que já é um ponto muito importante você ter detectado isso, tá? Eu tenho sempre 2 criaturas aqui desse tipo. Então, aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vigiar, eu tenho que perceber qual é o meu pensamento, qual é o pensamento mais recorrente. O que eu penso, o que eu reclamo, o que me atrapalha, o que eu não gosto, qual é a atitude que eu estou tomando? É um trabalho único, sabe aquela coisa? Conheça-se para que você possa se ajudar. É isso essa é a minha opinião, não sei qual é a opinião das meninas aqui. Mas eu acho que, assim, uma coisa muito importante você já tem. Você detecta que eles estão aí. Como ajudar a você, principalmente, vigiando o que você está pensando? Se o seu pensamento for um pensamento de reclamação, se o seu pensamento não for um bom pensamento, se não for um pensamento elevado, tem pessoas, não estou dizendo que é você, tá, Flávio? Tem pessoas que tudo incomoda a pessoa, mas tudo na vida, você fala: meu Deus, tem alguma coisa que me incomoda essa pessoa? Então, quem são que estão ligados? Quais são as energias ligadas com essa pessoa? Vão fazer com que cada vez mais as coisas a incomodem. Então, essa é a minha sugestão.
Já que você detecta isso, perceba a quantas anda o seu pensamento, a quanto você está assim sintonizado, o que você sintoniza mais na sua vida. Pode ser até um trabalho árduo, que eu acho que é muito importante. Escreva, pega um papel e escreva. Olha, esse é o meu pensamento mais recorrente, agora vem um pensamento mais estapafúrdio, agora vem um bom pensamento, para que você possa assim, visualizar e ver realmente, fazer uma análise para poder ter novos pensamentos. Porque, Flávio, o pensamento é uma coisa difícil, porque se nós não vigiarmos, como falou a Ana, eles passam na nossa cabeça que você fala, meu Deus, como que eu consegui pensar um negócio desse nesse momento que não tem nada a ver. Então, nós temos que controlar esses nossos pensamentos, não são eles que têm que nos dominar, nós é que temos que direcioná-los. Pode falar, Silvana. É que tem uma coisa importante que é a seguinte: não basta ficar no pensamento, os espíritos vão nos acompanhar e perceber como que nós agimos. Também. Porque isso que você falou, fundamental, check, primeira parte, ok. A segunda parte é, de nada adianta, porque assim, nós somos um livro aberto no plano espiritual. E isso assim, a gente não consegue esconder, a gente acha que esconde. Então, o que que acontece? Eu vou lá, eu vejo, revejo, mas na hora de agir, eu ajo, mas eu tô com um pensamento ali naquele momento da ação que não é um bom pensamento. Portanto, eu não doutrino espírito nenhum. Eu ajo diferente na minha vida e aí ele toma a opção de dizer assim, peraí, o que ela está fazendo é muito bom, eu também quero. Ou ele se afasta. Só tem esses dois caminhos. Só tem esses dois caminhos. Ou o espírito vê que a nossa atitude é uma atitude muito boa e que vale a pena, e aí sim ele quer seguir esse caminho, porque ele viu que valeu a pena, ele tanto nos acompanhou, por isso que a Vanessa disse, é professor, porque vem nos dar a chance de uma lição que nós não havíamos percebido que era importante para nós, ou ele diz assim, com essa não dá mais, eu não consigo mais, e aí debanda para outra parte. Porque o que que acontece? Nós precisamos entender, e isso assim, ó, nós vamos trabalhar com isso futuramente. Eu acho que essa pergunta fica para nós assim, nós estamos passando muito do horário, nós temos que encerrar, e é assim, é importante todo mundo pensar que essas questões voltarão constantemente. Por quê? Porque nós vamos do início ao fim desse livro trabalhando com a questão da mediunidade, do médium e da sua atividade. O que que é ser um médium? O que que significa isso para todos nós? Então, isso é muito importante. Sandra, tem alguma coisa ainda a observar? Tem alguma coisa a dizer? Ou a Ana já pode encerrar para nós? Pode sim, obrigada. Foi ótimo, excelente. Obrigada a todos. Quanto conhecimento nós pudemos absorver hoje, nos esclarecendo, sentindo realmente a importância para nós, que estamos aqui nesta tarde, nesta noite, enfim, no momento que todos nós tenhamos oportunidade de assistir o Mediunidade Evangelho no Café, que nós possamos, então, agradecer por essas pérolas que vão gradativamente entrando em nossas mentes e em nossos corações. Que possamos agradecer aos mentores responsáveis por esse Mediunidade Evangelho no Café. Agradecer a Ismael, este anjo tutelar, que incansavelmente vem nos estimulando ao esclarecimento, à prática do amor em nossas vidas, e nós sabemos que a mediunidade precisa de amor para que ela possa ser efetivamente útil, não só para nós, mas para todos
aqueles que a procuram e aqueles que trabalham com ela. Vamos agradecer a Maria, nossa mãezinha amorosa, a Jesus, nosso mestre, que tanto nos mostrou e que nós ainda não conseguimos alcançar. Permita, Senhor, que não desistas de nós, para que nós também não desistamos de nós mesmos e continuemos o nosso aprendizado. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por tudo, por estes momentos, pela vida, pelas oportunidades que temos tido e pelas próximas que temos certeza que nos proporcionará. Permita, Pai, que momentos como esse possam ser renovados e que saibamos aproveitar para que tenhamos realmente conquistado alguma coisa de positivo para as nossas vidas como espíritos imortais. Obrigada por tudo e até a próxima semana, se Deus quiser.